Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma resenha aqui neste canal. Primeiro quero agradecer todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. Nós já tivemos mais de 15 inscrições essa semana, que já é muita coisa para esse canal que ficou tanto tempo sem vídeos. E hoje, como vocês notaram, eu vim fazer uma resenha lúcida, sem tendência, sem ser tendenciosa, de um livro muito especial. Ao Mestre com Carinho, o São Paulo na era do Telê, grande Telê Santana, que a torcida homenageia até hoje nas arquibancadas do Morumbi, gritando seu nome, olê, 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 Telê, Telê. Esse livro relata o São Paulo de 91 até um pouquinho mais de 94, 95. É lógico que ele traz algumas coisas depois das campanhas de Muricy, traz todas as estatísticas dos técnicos que passaram por São Paulo até a data da publicação dele. Mas, como vocês já notaram, quem me conhece há mais tempo sabe, eu sou um cara apaixonado pelo esporte e pela gestão. Então eu quero falar, sem ser tão tendencioso, sobre gestão através desse livro. Primeiro, que se você é palmeirense, você passa mal agora, tá? Porque eu sei que o Palmeiras vive uma grande fase, mas nada que chegue próximo do que o São Paulo fez na década de 90. Eu nasci em 88, então na década de 90 eu tinha, no primeiro título mundial eu estava com 4 anos e no segundo com 5 anos. Eu sei, tem gente que fala, você nem lembra. Lembro sim, com lucidez. Mas eu gosto de reativar a memória lendo essa obra que foi uma delícia ler. Então eu queria mostrar para vocês primeiro essa obra-prima aqui, ó. Essa obra-prima tem aqui, ó, comemoração do título de 92, foi lançado esse ano, essa camisa 2 de São Paulo, acho que tem umas 2 ou 3 semanas que ela foi lançada, nem usei ainda, tá com a etiqueta. Então ela homenageia o título de 92. Para vocês terem ideia do que foi o título de 92, o São Paulo naquele ano foi campeão paulista, foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores, não necessariamente nessa ordem, né? Primeiro campeão da Libertadores, agora o corintiano passa mal, porque não tem como ser campeão mundial sem atravessar o mundo. Mas vamos lá, para não provocar tantos rivais, que não é o objetivo do vídeo, o vídeo é falar do livro. Esse livro, ele é primeiro que ele tem fotos maravilhosas da época do Telê. Ele já abre com uma frase muito legal que é impossível chegar à perfeição, mas é possível se aproximar dela. Olha essa foto do Telê, que lindo. Esse clássico, esse agasalho da pênalti aqui é um clássico. O que eu quero trazer dessa obra para vocês, Morumbi chamando Telê, sobre gestão? Primeiro, o estilo claro de liderança do Telê Santana. O Telê ele acreditava que fundamentos básicos são inegociáveis. O que são fundamentos básicos? Na gestão de grandes empresas, na administração, a gente pode falar sobre métodos e processos. Como nós vamos chegar até o resultado? Ele não abria mão de um jogo bonito. Tanto que se você começa a olhar os jogos, assistir os jogos da década de 90, 92, 93, o São Paulo sempre vencia e jogando muito bonito, convencendo muito bonito. O capital humano que a gente tinha naquela época pro futebol era muito melhor. A gente está falando na época de Raí, de Cafu, de Miller, de Zete. Então era uma época que o futebol era mais bonito. E o Telê gostava muito de trabalhar os fundamentos básicos. O que é básico? Toque de bola certo. Hoje a gente vê jogador errar um passe de bola 3 metros, um passe para o companheiro de 3 metros. Porque erra na intensidade, erra na direção, erra no efeito que vai dar na bola. Isso era inaceitável. Então o Telê, ele cuidava muito, muito, muito dos detalhes. Outro ponto, gestão de time. Tinha que ter um dono. O vestiário tinha um dono, claramente, que era o Telê Santana. Então o Telê Santana, ele priorizava treino, fundamentos básicos, primeiro ponto. Segundo, atenção aos detalhes. Muita atenção aos detalhes. Por quê? O gramado tinha que ser perfeito. Ele acordava antes do tiozinho que cuidava do gramado do CT e ele ia lá tirar as praguinhas. Se você ver alguns vídeos do Muricy, você vai ver o Muricy falando desses detalhes, como ele cuidava dos detalhes. E ele foi o primeiro grande professor do Muricy, até o Muricy começar a aparecer no futebol nacional, lá com o bicampeonato do Náutico, e a gente sabe as alegrias que deu ao São Paulo depois com o tri-hexa, que nunca mais a gente vai ver na história do futebol brasileiro. Isso começa lá na Escola Telê.
Outro detalhe é o treino exaustivo até se chegar próximo à perfeição. O próprio Rogério Ceni afirma tem uma entrevista dele que está aqui nesse livro, que ele fala que antes de fazer o primeiro gol, ele bateu 15 mil faltas. Isso só me dá a certeza de que o único cara que vai dar jeito no São Paulo é o Rogério Ceni, junto com essa nova diretoria. O livro também traz, vou mostrar aqui para vocês, esse cara é considerado aqui um dos melhores técnicos do mundo, Pep Guardiola. Sabe onde o Pep Guardiola estava em 92? Ele estava em campo jogando contra o São Paulo de Telê. E ele falou em 2013, quando o Barcelona era aquele time que arrebentou com o Santos, tinha um toque de bola inteligente, o adversário não conseguia pegar a bola, goleava todo mundo. Ele falou: me recordo bem daquela final. O São Paulo foi infinitamente superior com jogadores fantásticos. Não tivemos nenhuma ação para competir com eles. Quanto mais para ganhar, o São Paulo dominou o mundo. Não tínhamos nenhuma ação para competir com ele, quanto mais para ganhar. O São Paulo dominou o mundo. Imagina um time como o Barcelona, tinha o Pep Guardiola, que depois ele já era um técnico formado, falando isso do time de 92. Só para você, mais jovem, ter dimensão do que foi esse time, o São Paulo ganha o primeiro jogo de 4-2 do Palmeiras, vai disputar o Mundial, ganha de virada do Barcelona. Naquele ano o São Paulo já tinha ganhado do Barcelona, já tinha ganhado do Real Madrid em alguns torneios, e volta e ganha do Palmeiras de novo. E se sagra campeão paulista ainda. E depois campeão da Recopa, Supercopa, a lista de títulos é enorme, tá? Eu vou mostrar mais algumas figuras para você, tem muita marcação nesse livro aqui, ó. Isso aqui é o Telê na época da seleção. O Telê, quando ele assume o São Paulo já em 91 ele dá o bicampeonato brasileiro para o São Paulo. E a imprensa batia muito no Telê, muito, porque falava que ele era pé frio, que ele tinha perdido a Copa com a melhor seleção que o Brasil já teve, em 86, tá? Época do Zico. E ele tinha uma postura de responder só em campo. Ele só ia falar com a imprensa depois que ele ganhava um título, e aí ele dava uma resposta à altura. Mas as respostas dele eram com o time dele em campo. Trazendo para a gestão, muitas vezes, no mundo corporativo, tem questionamentos sobre o estilo de uma estratégia de um líder, o estilo de estratégia de montar a equipe, o time e executar essa estratégia. Só tem uma coisa que cala a imprensa, ou seja, os críticos, é o resultado. E o Telê conseguiu fazer isso muito bem no São Paulo. Deixa eu pegar outro trecho para mostrar aqui para vocês que eu gostei muito. Vamos lá, tem outro trecho aqui que o publicitário que escreveu esse livro, até não falei o nome dele, desculpa, Felipe Moraes, ele traz a importância dos detalhes na gestão, né? Porque o futebol cada vez mais vira negócio e a necessidade de motivar o mundo corporativo, como no esporte, cada vez também é maior. Ele fala assim: por falta de um prego, perdeu-se a ferradura. Por falta da ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se a mensagem. Por falta da mensagem, perdeu-se a batalha. Por falta da batalha, perdeu-se um reino. E tudo por falta de um prego na ferradura. Então, como os detalhes fazem diferença para o resultado final. Né? O Telê era muito detalhista. Minha pergunta para vocês hoje tem espaço para o Telê Santana surgir? Em um período em que os jogadores são mais mimados, qualquer coisa o empresário joga as coisas na imprensa. Dentro das empresas, tem como você chegar ao máximo de performance de um profissional se tudo parece, poxa, isso não pode falar, aquilo não pode falar, será que isso não caracteriza um assédio, um desrespeito, quando há uma cobrança mais alta por performance? Então eu recomendo para vocês a leitura desse livro. Eu não vou ficar contando detalhes, eu só falo que aqui ele narra muitos detalhes de vitórias contra times do Maradona, vitórias contra um grande Barcelona que era imbatível na época, o Milan nem se fala. O time que o São Paulo bateu do Milan em 93 foi o time que foi vice-campeão mundial depois, que a base da seleção italiana era aquele Milan. E o Telê só conseguiu tudo isso por ter um pensamento claro para onde ele queria chegar. Inclusive tem um técnico aí no futebol
nacional, um português, que ele lançou um livro também, e um dos primeiros livros que ele leu quando chegou no Brasil foi esse aqui, ele já admitiu em entrevista. Vou colocar a foto aqui para vocês verem. Então, primeiro, muito claro o que você espera de um time. A regra tem que ser muito clara. É dedicação, é empenho. Se preocupar com o seu time muito além do que ele entrega em campo. O Tele Santana não admitia jogador comprar carro importado se não tivesse comprado casa para a família. Tem várias entrevistas do Muricy falando isso e os jogadores. Normalmente, existe um padrão. Todos aqueles jogadores que foram liderados pelo Tele e ouviram ele, hoje estão muito bem financeiramente. Quem não ouviu, passou muitas dificuldades. Um caso é o Miller. Vocês viram que tem muitas marcações aqui no livro. É um livro gostoso de ler, ainda mais pra gente que eu sou de 88, então era muito novinho na época. Então você lembra e fica imaginando, no meu caso, meu avô era São Paulino fanático, como foi para ele. Eu recomendo a leitura. Se você torce para outros clubes, lê não, que você vai passar mal, tá? Mas, se quiser, tá aqui a recomendação. É mais uma resenha que eu deixo aqui, mais um livro que eu leio sempre pensando o que eu aprendo com esse livro que eu aplico na vida. E Mestre Tele, muito obrigado, muito obrigado. Você me ensinou muito sobre gestão através da sua trajetória, através de tudo que você nos deixou de herança. Aqui, ó, algumas fotos. A gente sabe que o Tele partiu aí já desde 2006 e até hoje está a imagem dele lá no ônibus, homenageado pela torcida. Isso, pessoal, é uma grande marca de uma liderança maior ainda, porque um homem é do tamanho da pegada que ele deixa, né? Então, Mestre Tele, muito obrigado. Quem quiser ler o livro, leia que vocês vão gostar e até a próxima resenha aqui nesse canal. Um abraço, tchau, tchau.